Vamos para a nossa aula de hoje e, continuando nosso estudo, nós veremos hoje, como está na tela, o capítulo 12, 13 e 14, né? Que é a adoção, santificação e fé salvadora. Alguns capítulos nós trabalhamos juntos, alguns separados, né? Depende da relevância do assunto e também da quantidade de parágrafos, às vezes, que traz lá na Confissão de Fé de Westminster. Se você tiver a confissão aí, o capítulo 12, que é sobre a adoção, é apenas um parágrafo, então é bem pequeno. Por isso que a gente vai só falar dele brevemente e depois ir para o tema da santificação. Então, vamos lá. Para a nossa aula de hoje, veremos então adoção, santificação, fé salvadora e depois algumas perguntas ali para recapitular o assunto. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver lá, como eu disse, um parágrafo bem pequeno que está muito relacionado àquilo que nós falamos na última aula, que foi sobre justificação. Diz assim: todos os que são justificados é Deus servido em seu único Filho, Jesus Cristo, e por ele fazer participantes da graça da adoção. Por essa graça, eles são recebidos no número dos filhos de Deus e gozam a liberdade e privilégios deles. Têm sobre si o nome deles, recebem o espírito de adoção, têm acesso com confiança ao trono da graça e são habilitados a clamar Abba, ou Pai. São tratados com comiseração, que é compaixão, protegidos, providos e por ele corrigidos, como por um pai, nunca porém abandonados, mas selados para o dia de redenção e herdam as promessas como herdeiros da eterna salvação. Então, vamos ver aqui um pouco do que nós lemos aqui. Na última aula, nós falamos então sobre a justificação, que é quando Deus, no seu grande tribunal, Deus, que é o justo juiz, nos declara justos. Então, nós não temos mais ali, não somos mais culpados diante de Deus, e assim passamos a ser vistos diante de Deus como pessoas justas. Mas essa justificação, ela vem com outras coisas. Não é apenas uma coisa fria. Então, pense, agora eu saio de um status de condenado para justo e acabou. Não. Agora tem um aspecto da família de Deus. Uma vez que Deus te declara justo, que Deus te escolhe para ele, você agora é adotado na família dele. É isso que esse capítulo fala. Então, com as bênçãos salvadoras em Cristo, vem como um pacote. Então, assim como nós somos justificados, também somos adotados por Deus. Então, no exato momento em que nós recebemos a justiça de Cristo em nós, que Deus nos aceita como justos, no exato momento nós entramos para essa grande família, porque Deus enviou o seu Filho para que nós recebêssemos a adoção de filhos, que são as palavras lá de Gálatas 4, versículo 4 e 5. Então, essa graça de ser filho de Deus, de pertencer à família de Deus, ela vem por meio de Cristo, conforme o beneplácito da vontade de Deus, lá em Efésios 1:5. Que quis conduzir muitos filhos à glória. Então, Deus soberanamente, conforme a vontade dele, quis que nós fôssemos pertencentes à família dele. Isso é maravilhoso. Como eu disse, a salvação não é algo frio, não é apenas te declarar justo, mas te incluir na família dele. E é muito interessante nós entendermos isso, porque tanto a justificação, que eu acabei de falar, quanto a santificação, elas só são plenamente compreendidas no contexto da adoção. Então, uma vez que eu faço parte da família de Deus, eu agora entendo o meu status, que é de alguém inocente, alguém justo, e agora também eu posso participar do processo de santificação. Eu posso, então, lutar para ser santo, para viver de modo a agradar a Deus. Não o agrado somente
porque ele me declarou justo. Eu o agrado também, vivendo santamente, porque ele me adotou. Então, é essa ideia da adoção, esse entendimento de adoção que nos ajuda a compreender a justificação e a santificação. Então, olha essa frase lá que o autor do livro traz. A alegria de uma família é diferente da de um tribunal ou consultório. Quem está falando? Não é apenas um ato judicial lá no tribunal de Deus. As pessoas ficam felizes, né, por saber que são inocentes. E nem o consultório é porque ele está falando da ideia de santificação, né, que Cristo é o médico que nos santifica, o Espírito vai nos curando nossas feridas, vai nos limpando do pecado. Não é apenas isso, não é apenas ser justo ou ser limpo do pecado. É algo muito maior, que tem a ver com pertencer à família de Deus, os privilégios que somente filhos de Deus têm. Então, como está lá em Romanos 8,17, é fazer parte, ser co-herdeiro com Cristo, né? Pertencer à família de Deus, né? Uma vez que fomos adotados, fomos salvos, fomos declarados justos, agora fazemos parte dessa grande família, tá? Então, o texto lá traz a ideia de Abba Pai, como nós lemos lá, e os Gálatas eles tiveram esse privilégio, mesmo sendo pessoas fracas, de com confiança clamar a Abba Pai. E ele traz alguns exemplos bíblicos que nós sabemos sobre essa figura do Pai e do Filho. Por exemplo, Salmos 103:13. Quando nós somos fracos, lá diz que o Pai se compadece de nós. Quando nós precisamos de refúgio, Provérbios 14:26 diz que ele é um refúgio para os seus filhos. Jesus também nos ensina isso, né? Quando ele fala sobre não viver ansiosos, que ele nos provê tudo, nos dá tudo. Ele é um pai amoroso, que se preocupa conosco. E sendo um pai amoroso, ele também nos corrige, né? Porque ele para nos fazer voltar para o caminho de amor dele. Então, muitas vezes nós precisamos ser corrigidos por Deus, porque ele corrige aqueles que ele ama, né? Então, essa correção ela é sempre amorosa e tem um propósito: preparar-nos para o grande dia. Que grande dia é esse? O dia de Cristo, o dia que ele voltar, um dia que as coisas serão restauradas, ele vai nos entregar pessoas santas, pessoas perfeitas, porque ele tem trabalhado em nós para isso, tá? Então pense nisso. Ele te adotou, ele trabalha na sua vida, que nós vamos falar já já sobre santificação, porque o objetivo dele é te apresentar tanto, o objetivo é que nós cheguemos à perfeição de Cristo, né? A cada vez mais nos parecermos com Cristo. Você não entra para essa família à toa, por acaso, sem propósito, mas tem um propósito. Deus nos adota, agora ele vai trabalhar em nós, ele vai nos educar, vai nos ensinar, vai nos corrigir, para que sejamos cada vez mais feitos à imagem de Cristo, né? Então, Deus ele age tudo visando que pela fé e longanimidade nós herdemos as suas promessas, tem as referências aí do texto. Bom, além disso, para finalizar essa primeira parte, essa relação de pai e filhos. Nós devemos adoração, devemos lealdade, devemos honra ao nosso Pai, que é o Senhor, que é Deus. Mas nós também precisamos entender que nós somos famílias de Deus. Nós somos família com um irmão mais velho. Esse irmão mais velho é Cristo, que é o filho legítimo, né, que é o filho eterno de Deus. E com o espírito de adoção, que é o espírito que nos adotou, que regenerou o nosso coração, nos levando assim a pertencer à família de Deus. Então, uma vez que eu faço parte dessa grande família, tenho um irmão mais velho que é Cristo, né? Tenho o espírito que me adotou, eu preciso promover amor, unidade, a comunhão entre os irmãos. Eu preciso evitar ferir a família de Deus, não falar mal um dos outros, falar mal da liderança, dos irmãos, né? Causar intriga, contenda, não. O meu objetivo nessa família é a comunhão. Eu fui adotado para isso, para ser um agente da paz, para ser alguém que leva o amor de Cristo, e não para entrar para essa família para causar intriga e coisas ruins, tá? Então, nós somos adotados para esse propósito.
Vamos então agora para a santificação. Como eu disse, a adoção estava muito relacionada lá com a justificação, por isso que eu não comentei muito. É mais um complemento da justificação. E agora a santificação, e aqui é muito interessante. O parágrafo 1, no capítulo 13, diz: os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo criado em si um novo coração e um novo espírito, são, além disso, santificados real e pessoalmente pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, pela sua palavra e pelo seu espírito que neles habita. O domínio do corpo do pecado é neles todo destruído. As suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas, e eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras, para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, algumas coisas importantes no parágrafo aqui. Primeiro, sobre a regeneração e santificação. O Deus que nos chamou eficazmente, o Deus que regenerou o nosso coração, o Deus, né, que é fiel em suas obras, ele é o Deus que concede vida aos mortos. Ele que nos deu vida quando nós ainda éramos mortos, dando um novo coração, um novo espírito, aquilo que Paulo chama de regeneração às vezes, aquilo que Cristo chama de novo nascimento, lá quando ele fala com Nicodemos. Nós vemos essa ideia do novo nascimento de Deus por meio do Espírito agir em nós ao longo de toda a Escritura. Nós vemos, inclusive, lá no Antigo Testamento, né, em textos que dizem para que o povo tivesse o coração circuncidado. O que é isso? É o coração regenerado, o coração transformado. O coração, tanto o crente do novo quanto do antigo precisavam nascer de novo, deixar de ser alguém morto, né? E por meio do Espírito ser alguém vivo, alguém regenerado pelo Espírito de Cristo, Espírito de Deus. Então, Deus não somente nos regenera, ele também nos santifica. 1 Coríntios aí 6:11. E essa obra ela é necessária para a herança prometida. Pelo tempo, muitas vezes nós não temos tempo de ler todos esses versos, né? Mas depois eu vou passar para vocês o slide. Vamos ver só esse de Atos. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra rapidamente lá, Atos capítulo 20, para entender essa frase. A, a regeneração, o Deus nos santifica porque isso é necessário para a herança prometida. O que ele quer dizer aqui? Atos 20, versículo 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da graça que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Deus nos regenera, depois ele nos santifica, porque é assim que ele vai nos apresentar, né, como herança. É assim que ele espera que nós sejamos. Sejamos, né, uma herança santificada. Nós não podemos ser uma herança qualquer, né? Que herança é essa que o filho entrega para o pai, né? O filho entrega para o pai uma herança santificada, corações regenerados, transformados, vidas mudadas, nova criação, tá? Então, por isso que a santificação é necessária. É isso que ele diz no último parágrafo, sem a qual ninguém verá a Deus. Nós só podemos ver a Deus, nós só poderemos viver eternamente com o Senhor, porque o Espírito dele nos santificou e nos entregou como uma herança prometida, tá? De maneira bem simples é essa. Deus, nós somos a herança prometida. Em Cristo, nós morremos para o pecado, crucificando o velho homem e nos libertando da sua escravidão. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Em relação à palavra e ao Espírito, esse parágrafo, ele diz que tanto a palavra quanto o Espírito são fundamentais aí nesse processo de santificação. Conforme aí 2 Tessalonicenses 2:13, a santificação ela é uma obra do Espírito Santo. Nós, na teologia reformada, cremos que a santificação ela é uma obra do Espírito e nós participamos desse processo.
Não confunda a santificação com regeneração, que é Deus nos dar vida quando nós estávamos mortos. Na regeneração, que é um processo anterior, é uma obra totalmente ou total do Espírito Santo de Deus. Nós não somos capazes de dar vidas a nós mesmos. Mas uma vez que nós somos regenerados, que Deus nos deu vida por meio do Espírito, agora o processo de santificação é um processo que eu participo quando eu estou unido a Cristo, quando eu me apego à palavra. Por isso que ele diz, não há santificação sem a palavra. Como é que eu vou agradar a Deus se eu não o conheço? Eu só vou conseguir agradar a Deus, satisfazer aí a sua vontade, né? Glorificá-lo quando eu conheço a palavra. Por isso que não existe, não há como nós agradarmos a Deus da nossa maneira, longe da palavra, longe da comunhão de Deus, que também será abordado mais à frente, e longe da família da fé, do contexto da igreja, do povo de Deus. Porque é ali que eu sou edificado, ali que eu ouço a palavra, ali que eu recebo as verdades de Deus para a minha vida. Não dá para eu ser santificado sem a palavra. E o Espírito, ele usa a palavra da verdade para o nosso crescimento na santificação. Quando nós negligenciamos a palavra, a comunhão, quando nós deixamos de nos expor à palavra, nós estamos negligenciando o amadurecimento cristão. Porque a única forma de ser santificado é por meio da palavra. Mesmo buscando, lendo, tendo comunhão, ainda nós temos as nossas lutas, né, por conta da nossa natureza pecaminosa. Imagina aqueles que estão totalmente distantes da palavra. Eles têm pecado tanto, eles nem sabem que estão errados, porque eles estão distantes da palavra de Deus e isso nem os incomoda mais, né? Então, a palavra e o Espírito são fundamentais no processo de santificação. O Espírito, ele usa essa palavra. Não vai ser um divã, você não vai receber uma visita do anjo Gabriel para te revelar a forma de viver. Nada sobrenatural. Deus usa o meio ordinário, o meio comum, para te abençoar, para te fazer mais santo. E esse meio é a palavra dele. Não tem segredo, né? É a palavra dele. Então, por meio da palavra, nós precisamos ser santificados porque o pecado, ele insiste, essa palavra é muito boa, ele o tempo todo quer nos aprisionar, o tempo todo quer nos deixar escravizados, né? Essa é uma ideia muito legal. O pecado sempre quer nos deixar escravizados, mas por meio da santificação, por meio de Cristo, nós somos libertos, somos livres da escravidão do pecado. Então, Paulo, ele usa a imagem da morte. Paulo, ele fala, lá em Romanos 6 e algumas outras referências, que a única forma de nós, ou talvez voltando um pouco, né? A única forma, antigamente, no contexto de Paulo, no Novo Testamento, do escravo ser liberto era se ele morresse. Não é interessante pensar isso? Se o escravo for para que o escravo fosse liberto, ele deveria morrer, porque ele é escravo, ele está condenado a viver sob o jugo de alguém. Às vezes, um senhor que é mau, que o maltrata, que o fere, que faz coisas que ele não deseja. E assim é o pecado para comigo e com você. A única forma de nós sermos libertos do pecado é morrendo. Morrendo para o pecado, morrendo para essa vida que desagrada a Deus. E tendo um novo nascimento agora para viver para Deus e não mais para nós, né? Então, nosso velho homem ele foi crucificado para que não sirvamos mais ao pecado. É claro que nós não passamos pela cruz. Cristo, sim, né, literalmente morreu e ressuscitou para que eu e você pudéssemos nos apropriar dessa obra de Cristo, né? Como se nós tivéssemos morrido lá com Cristo e ressuscitado, porque Ele é o nosso representante, né? Aquilo que Ele fez vale para nós. Então, o nosso velho homem foi crucificado e agora temos vida. Então, assim, os cristãos crucificam a carne com suas paixões, Gálatas 5:24, e lutam contra o pecado. E essa é uma batalha séria, porque viver segundo a carne conduz à morte, mas pelo Espírito mortificar o pecado conduz à vida. Essa é uma batalha que sempre teremos que lidar com ela, né? Então,
parágrafo também fala que nós precisamos ser fortalecidos nas graças salvadoras. Depois você voltar, ou se você tiver com a confissão aí, fala isso. Sendo fortalecido nas graças salvadoras. Então, a santificação, como está escrito aí, não é apenas santificar o pecado. Não é apenas matar o pecado, mas também tem um aspecto de ser vivificado para a justiça. Tem um aspecto também de você ter vida, ter alegria, tá? Isso é santificação. Porque imagina, então, todos nós seríamos pessoas tristes, né? Pessoas que estão sempre ali com um aspecto, com um semblante triste, porque estamos apenas lutando, mortificando o pecado. E santificação não é só isso. Santificação também é ter vida, ser vivificado. Então, devemos crescer em força espiritual, perseverança e alegria. Alegria, tá? Então, lutar contra o pecado com a ajuda de Deus, com o auxílio do Espírito. Não é só mortificar, mas ter alegria, ser vivificado, ter vida. Então, embora nós não sejamos perfeitos nesta vida, nós não seremos. Como diz Hebreus 12, sem santidade ninguém verá o Senhor. E esse crescimento ele ocorre somente pela fé na obra de Cristo, pelo uso da palavra e pela dependência do Espírito, que nós já comentamos também, tá? Então, vamos continuar aqui para complementar isso que o primeiro parágrafo já disse, né? Então, essa santificação, a confissão diz, ela acontece no homem todo. E ela é imperfeita nessa vida e ainda persistem em todas as partes dele restos da corrupção. E daí nasce uma guerra contínua e irreconciliável. A carne lutando contra o espírito contra a carne. Então, dando um passo atrás lá, nós já vimos que nós fomos regenerados, que Deus nos deu nova vida. Nós já vimos que, diante do tribunal de Deus, nós somos declarados santos, e isso é um ato único. Ninguém que foi nascido pode ser desnascido, isso é impossível. Ninguém que agora tem vida pode deixar de ter vida, tá? Isso é um ato único, instantâneo, irreversível. Ninguém que foi declarado justo pode deixar de ser justo. Ninguém pode cair da graça, perder a salvação. Uma vez declarado justo, a sentença ali, o veredito, ele é definitivo. Agora, quando nós falamos sobre santificação, nós já somos santos, mas ainda não somos completamente santos, tá? É o aspecto do já e não ainda, ou já e ainda não. Deus já nos faz santos, mas ainda não completamente. Ainda precisamos lutar contra a corrupção do pecado. É aquilo que falamos há umas, talvez, 4 aulas atrás, a diferença de culpa para corrupção. Nós não somos mais culpados, somos inocentes, mas ainda precisamos lutar com a corrupção do pecado. Então, esse parágrafo diz que a santificação ela ocorre em todas as partes. A santificação ela alcança todo o nosso ser, pois todo o nosso ser foi afetado pelo pecado. Todas as nossas faculdades, mente, vontade, sentimento, tudo foi afetado. Então, diferente da santificação e da adoção, nós oramos pela santificação, pois ela é imperfeita nessa vida, não defeituosa, mas ela é incompleta. Porque essa frase é muito interessante. Ninguém ora para ser justificado e para ser adotado. Ninguém ora, ó Deus, me aceita na sua família. Ó Deus, me declare justo, eu quero ser justo, eu quero... Por quê? Porque isso é uma obra de Deus. É independente de nós. Mas uma vez que somos justos, declarados justos, uma vez que somos adotados, pertencemos a essa família, agora nós oramos por santificação. Talvez você não ore dizendo essas palavras, né? Me ajude no processo de santificação, mas você ora pedindo, Deus, me ajuda a lutar contra aquele pecado, me ajude a vencer aquela tentação, me ajuda nesse sentimento que eu não quero ter, esse desejo que eu não quero mais possuir. Isso é o que nós oramos, tá? Então, nós oramos por aquilo que é nossa, para que Deus ajude a fazer a nossa parte. Mas naquilo que é a parte de Deus, nós não oramos, porque nós nem éramos filhos dele, né? Alguém que está morto não pode orar para ser vivo, né? Porque ele nem pensa nas coisas de Deus. Uma vez que nós somos
tornados família de Deus, então nós vamos orar para que Deus nos ajude, como filhos dele, no processo de santificação. Então, esse parágrafo foi dito, eu já falei, mas só para comentar brevemente, que ainda existe uma corrupção. E você pode até negar isso, mas negar é simplesmente negar a palavra de Deus, é fazer de Deus mentiroso. Você pode falar, eu não sou pecador, eu não peco, mas você vai estar se enganando, como diz lá em 1 João. Você vai estar se enganando, porque todos nós pecamos e precisamos constantemente lutar contra essa corrupção residual que ainda continua, que insiste em permanecer em nós. Então, é sempre a luta de desejar o bem, mas nem sempre praticá-lo plenamente. A Tainara está aqui com o meu celular, né? Se alguém tentar entrar, tá? Ela está autorizando aqui, que eu vi que a Sandra mandou. Então pede lá para Solange tentar de novo, né? Fechar, abrir o celular, vai dar certo. Então vamos lá. Também essa é uma guerra necessária. Nós não podemos simplesmente falar não quero ir para essa guerra, não quero escolher lutar contra o pecado, tá? Nós não temos alternativa. Ou nós lutamos contra o pecado, ou nós, com a ajuda do Espírito, lutamos contra a carne, ou nós somos vencidos por ela. Ou apenas nos entregamos porque ela vai nos atacar. Ela não vai ter uma postura passiva neutra. Ela vai sempre lutar contra os desejos do Senhor, contra os desejos do Espírito. Então, essa é uma guerra necessária. É inegociável que você entre nessa guerra, né? Se você não entra nessa guerra, porque você não foi nascido pelo Espírito, seu pecado não te incomoda, se você não tem desejo de lutar contra isso, é porque você não é uma nova criação de Deus. Então, é natural que nós lutemos contra o pecado. Então, nossos desejos pecaminosos, eles combatem contra a alma, tornando essa batalha inevitável. Vamos lá, então. Nesta guerra, embora prevaleçam por algum tempo as corrupções que ficam, contudo, pelo contínuo socorro da eficácia do santificador Espírito de Cristo, a parte regenerada do homem novo vence. E assim os santos crescem em graça, aperfeiçoando a santidade do temor de Deus. Então, esse trecho eu acho muito legal. Embora prevaleçam por algum tempo as corrupções, ou seja, embora o pecado por algum tempo, né, ele possa vencer, prevalecer, possa dominar sobre a sua vida, sobre a minha vida, é algo temporário. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus, e o Espírito dele vence o mundo. 1 João 5,14. O Espírito de Cristo não vai permitir que nós morramos ou permaneçamos no pecado. Nós podemos perder essa batalha, né? Mas certamente venceremos essa guerra com a ajuda do Espírito de Deus, porque ele é fiel, ele prometeu, ele nos salvou e não vai deixar que nenhum de nós nos sejamos perdidos nesse processo, né? Porque fomos incapazes, né? Porque ele vai nos fortalecer, ele vai nos munir das armas necessárias para crescer na graça, para crescer espiritualmente. Então, eu e você somos chamados a crescer continuamente em Cristo, na graça, no conhecimento, nos purificando. Isso é responsabilidade nossa. Deus já nos deu nova vida, Deus tem nos dado as ferramentas para lutar, para crescer, para amadurecer. E todas essas referências que falam sobre isso, agora ele espera de nós essa atitude ativa de crescer, de aumentar, de lutar contra o pecado, de ser purificado, de dia após dia agradá-lo, né? Então, nós precisamos encorajar uns aos outros nessa caminhada, dependendo, como já foi dito, da palavra e do Espírito Santo de Deus. Então, isso foi um pouco da santificação. No final, vão ter duas perguntas, então vai ajudar a gente a recapitular aquilo que eu falei até agora, tá? Tanto sobre adoção quanto sobre santificação. Capítulo 14, para encerrar esse momento de hoje, bem panorâmico, né? Mas realmente esses parágrafos são mais curtos, né? Que fique claro para você. Talvez você não tenha essa dúvida, mas talvez sim, né?
Nós estamos apenas comentando a confissão de fé de Westminster, não exaurindo esses conteúdos. Por exemplo, a santificação é muito mais complexa, né? Pode ser muito mais trabalhada. Mas aqui só apenas comentando esses poucos parágrafos que a confissão de fé fala sobre isso, mas que já traz tanta riqueza para a nossa vida, tá? Bom, aqui você viu que ficou aí repetido a última frase, eu até apaguei, mas depois não sei o que aconteceu, porque ela voltou. Enfim, acaba ali no fortalecida, né? A graça da fé, falando sobre a fé salvadora, pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação das suas almas, é a obra do Espírito de Cristo, faz nos corações deles, e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. Por esse ministério bom, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. Então, a fé é algo que nós eleitos, né, é algo que nos faz, que nos habilita a crer em Deus, é uma obra do Espírito e ela tanto ordinariamente ela é operada pela palavra e como pela administração dos sacramentos. É bem tranquilo, né? Então vamos lá. Então essa fé se refere à crença em todo o conteúdo que foi revelado na palavra de Deus. Ela é a graça que nos capacita, você e eu eleitos, a crer para a salvação. Você só crê para a salvação. Você só crê em Cristo, que Cristo é aquele que te declara justo, porque você recebeu essa fé de Deus, a fé que é um dom de Deus, como está lá em Efésios, né, capítulo 1. Que não vem por obras, que não vem por mérito próprio, mas é um dom de Deus, é um dom do Espírito Santo em nós, né? Então, essa fé, a fé salvadora é dom de Deus, operada pelo Espírito, ele é chamado Espírito da fé, pois produz em nós a capacidade de crer. Se nós estávamos mortos, nós não tínhamos essa capacidade de crer. Agora, Deus nos dá a fé, nos habilita a crer. Assim, a fé corretamente entendida como a obra do Espírito de Cristo no coração dos eleitos. É muito interessante, porque talvez se você abrir o seu texto de 2 Coríntios 4:13, talvez na sua versão esteja esse Espírito da fé com letra minúscula, mas o autor ele argumenta que deveria ser com letra maiúscula, porque é o Espírito de Cristo, ele que nos dá a fé para crer nele, né? Lembrando que cremos apenas em um Deus, né? Três pessoas, mas apenas em um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, esse parágrafo diz que existem formas de nós termos essa fé suprida, essa fé aumentada, né? Então, ele fala dos meios ordinários. Como é que nós temos fé? Normalmente, o Espírito ele nos dá fé pela pregação da palavra. Romanos 4, Romanos 10, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir e ouvir da palavra, né? Então, qual que é o meio ordinário, comum, normal, para que nós tenhamos essa fé? Pela palavra dele. Sem a pregação da palavra, as pessoas elas perecem. Se eu e você não tivéssemos ouvido a palavra, como é que nós teríamos fé? Como é que nós creríamos em Cristo? Como é que nós saberíamos as verdades sobre esse Cristo que nos salvou? A palavra ela é essencial. Nós precisamos nos expor à palavra, tanto em casa como nos ambientes que nos são propícios para isso, né? Reuniões e cultos, porque é lá que nós vamos ter a nossa fé fortalecida, nós cresceremos nessa fé, nessa crença em Deus e nas suas verdades, né? Então, a palavra não apenas gera, mas também fortalece a fé ao longo do tempo. Então, Cristo regenera o nosso coração, ele usa a fé para nos levar a crer, a palavra para nos levar da descrença para a crença, e agora ele continua constantemente fortalecendo a nossa fé. Você não pode pensar que, agora que eu já sou salvo, agora que eu já creio em Cristo, não preciso mais da palavra. Não. Você continua precisando da palavra para que sua fé seja fortalecida. E agora sobre os sacramentos e a oração. O texto diz aí que os sacramentos confirmam e fortalecem a fé. E quando eu li isso,
eu fiz um pequeno exercício de me lembrar das vezes em que eu participo de algum sacramento, né? Tanto da Santa Ceia, quanto do batismo. Como nós somos fortalecidos nesses sacramentos, né? Quando o pastor vai falar lá antes da ceia, relembrando a importância daquele momento, o que Cristo fez por nós. Quando um pai decide batizar a criança e o pastor lá prega e fala sobre a importância do pacto, da família de Deus, da responsabilidade dos pais. Geralmente nós ficamos alegres com isso, né? Quando nós participamos dos sacramentos. E isso fortalece a nossa fé. Então, precisamos participar desses momentos. Batismo, ceia, dos momentos que Deus colocou como memoriais para que eu e você pudéssemos ter a nossa fé fortalecida. Era assim no Antigo Testamento, lá. O autor cita aí a circuncisão e continua sendo assim na minha e na sua vida. Então, faça esse exercício também, né? Lembre dos momentos que você se alegrou, quando você for participar do próximo momento de batismo, de ceia. Isso é para fortalecer a sua fé. Não, não é apenas um ritual, não é apenas algo cotidiano na sua vida, né? É um sacramento, é importante para a sua vida. E também tem o objetivo de fortalecer a sua fé. Além disso, esse parágrafo fala sobre a oração. Constantemente precisamos pedir a Deus para que Ele aumente a nossa fé. Ele já nos deu fé. E agora precisamos pedir para que Deus aumente a nossa fé, como os discípulos pediram lá em Lucas 17:5, se não tem nada, essa referência. Pedindo, aumente a nossa fé, nós precisamos de mais fé, né? É o que eles pedem lá em Lucas 17:5. Então, essa fé ela é indispensável, porque o justo viverá por fé, Romanos 1. Nós vivemos pela fé, precisamos constantemente dessa fé sendo aumentada em nós. Então, que bem tranquila essa parte, né? Essas são as últimas partes desse parágrafo, né? Então, permaneça firme aí, você está meio cansado, desperte, porque ainda tem coisa importante para esse final da aula, tá? Então, vamos lá. Por essa fé, o cristão, segundo a autoridade do mesmo Deus que fala em sua palavra, crê ser verdade tudo quanto nela é revelado. Pela fé nós cremos na palavra que é revelada, em tudo que foi escrito. E nós agimos de conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular, prestando obediência aos mandamentos, tremendo as ameaças e abraçando as promessas de Deus para esta vida e para a futura. Porém, os principais atos de fé, e agora tem que ser o seu foco aqui. Para que tem a fé? Os principais atos de fé salvadora são aceitar e receber a Cristo e firmar-se só nele para justificação, santificação e vida eterna. Isto em virtude do pacto da graça. Depois eu volto nesse outro aqui. Então, olha que interessante. A fé nos leva a crer em todas as verdades da palavra de Deus, em toda a Escritura, nos 66 livros dela, porque ela é a palavra de Deus, ela é autoritativa. Só que tem que ficar muito claro isso. Tem pessoas que elas leem, por exemplo, só o Novo Testamento, só os Evangelhos, porque não sei por que, na verdade, né? Talvez pensem que só as palavras de Jesus que são palavras de Deus, ou são mais Bíblia do que Amós, Jeremias, Lamentações, não, tá? Toda palavra é a palavra de Deus. Então, pela fé nós podemos crer nessas verdades. Então, mas um ponto importante desse parágrafo é, embora, aqui está bem no meio aí, fé em Cristo. Embora crer em toda a palavra, a fé tem um foco central. Então, se eu pudesse falar, para que existe a fé? Por que eu preciso ter fé? Tem um objetivo central, o objetivo principal da fé é o quê? Receber a Cristo. João 1:12. Então, ela não se fixa apenas nas bênçãos, mas no próprio Cristo, de quem vem a salvação e todos os benefícios. É para isso que Deus te dá fé, para que você receba a Cristo, para que você seja salvo. Não somente para que você saiba alguma coisa sobre Bíblia,
crê em algumas curiosidades sobre a criação, sobre a predestinação, decreto, não. Isso é muito importante. Mas o objetivo principal da fé é que você receba a Cristo. Então, parágrafo 3 aqui no final, eu voltei. Esta fé é de diferentes graus. É fraca ou forte, pode ser muitas vezes e de muitos modos assaltada, enfraquecida. Preste atenção, assaltada e enfraquecida. Não está falando que ela é perdida, né? Está falando que ela pode ser fraca, forte, pode ser assaltada, enfraquecida, mas sempre alcança a vitória, atingindo em muitos a uma perfeita segurança em Cristo, que não é somente o autor, como também o consumador da fé. Como eu disse, Cristo não somente te dá a fé, ele também te ajuda nessa caminhada de fé, te dando fé dia após dia, fortalecendo, te animando, te encorajando, tá? Ele começa e ele finaliza essa obra de fé. Ele é o autor e consumador da fé. Então, fé que cresce. Essa fé, ela varia em intensidade. Alguns são fracos, outros fortes. Ela pode ser atacada, enfraquecida, mas nunca destruída. Ainda assim, a fé é a vitória que vence o mundo. Deus nos deu fé e, embora os dias maus cheguem, o desânimo chegue, ela seja enfraquecida, ela nunca vai ser destruída. Nós podemos alcançar plena certeza, né? Mantendo os olhos em Cristo, o autor e consumador da fé. A fé não está alicerçada ou baseada em você. Se tivesse em você, se tivesse em mim, eu não teria esperança, né? Eu poderia temer dia após dia, perder a salvação, perder a fé, e eu ficaria desesperado. Mas quando eu sei que é Cristo, que é o autor e consumador dessa fé, eu sei que eu não vou me perder. Eu sei que eu não vou me desviar. E meus pés podem até querer assim, resvalarem lá, né, como as árvores, pode até querer fugir aqui, desanimar ali, mas é Cristo que me mantém nesse caminho. É Cristo que me sustenta. E é Ele que faz isso com você também, tá? Fique bastante tranquilo. Eu acho que eu já falei, mas eu vou repetir, porque essa ilustração é boa. Quando eu ouvi de um pastor falando, pastor, por que você acha que alguns pastores continuam no ministério e outros não? Algumas pessoas continuam firmes na igreja e outras não. E ele respondeu, é por causa de Cristo. Não é porque eu sou melhor do que o outro pastor, porque eu sou melhor que o outro líder, porque eu sou mais crente do que o outro. Não, é porque Cristo quis nos sustentar e não sustentou ele. Talvez porque ele não fosse eleito, talvez porque não era a vocação dele, não sei. Mas o fato é que se você está de pé, se Deus te sustenta, você está crente aí ainda, né? Apesar das lutas, porque Cristo que tem te fortalecido, tá? Então, a glória e a honra é de Cristo, completamente dele, de Deus, e não nossa, tá? Então, vamos recapitular aqui com algumas perguntas. E esse momento de pergunta, para finalizar a aula, apenas 6 perguntas sobre adoção, santificação e fé salvadora. 6 no total, tá? Não são 6 de cada uma, tá? Você pode aproveitar para responder e para fazer o seu comentário sobre alguma coisa que pode ter ficado em dúvida, tá? Foi bem rápido aqui, né? Então, hoje eu tentei aí, a pedido da Tainara, fazer com os emojis aqui, né? Então, aí no seu chat aí, todo mundo consegue ver que tem um coração, um joinha, um negocinho de festa aí e uma palminha. Então vai ser nessa ordem aí, ó, coração, joinha, esse negocinho de festa que eu não sei o que que é, e uma palminha aí. Então, você vai só clicar em um deles aí para a resposta, tá? Então vamos lá. Dá para visualizar, né? Cada alternativa tem algum desses emojis aí que está mais fácil de ver. Então, de acordo com o texto, com aquilo que foi falado, né? Qual é a relação correta entre justificação e adoção? O que tem a ver uma coisa com a outra, né? Qual a relação correta? Então, coloca aí se é um coração, se é um negocinho de festinha, uma palminha, se é um joinha.
eu ver. Uhum. É que ele não fica, né? Ele só sabe. Bom, então, tranquilo, né? Então, Irmão Thomas, eu não entendi é o joinha o aí, que você aqui. fez. A justificação e a santificação são plenamente compreendidas no contexto da adoção. Então, a salvação não nos deixa apenas com a ficha limpa em um tribunal, como eu falei. Não é apenas uma mudança de status. Ela nos insere em uma família, nós somos adotados. As bênçãos vêm com um pacote indissociável. Não há nada comparável a ser filho de Deus e cordeiro de Cristo, tá? Então, vamos lá para a próxima, rapidinho aí. A gente jantar e descansar. Como o texto descreve a correção ou disciplina que os cristãos recebem de Deus? Essa é, uma parte, essa é mais tranquila, né? Uhum. Deixa eu ver aqui. É isso aí, festa, isso aí, animação. Bom, alguns colocaram uma palminha, mas a resposta correta aí é a festinha, né? Porque Deus nos ama, o Pai também nos disciplina. Não é assim como um pai terreno disciplina o seu filho, porque ele o ama, né? Ele quer corrigi-lo. Essa correção é amorosa, nunca é vingativa. Deus não tem prazer em nos fazer sofrer. Ele não é um Deus assim, pensando, né, nisso. Não, ele é Deus amoroso. Só nos disciplina para um propósito, né? A disciplina divina não é um ato de vingança, rejeição. Aí, como eu já falei, né? Para não ficar repetitivo. Então vamos lá para a próxima. Pergunta 3 de 6 aí. Quais são os principais meios utilizados pelo Espírito Santo para promover a santificação no cristão? Hoje está mais fácil do que outro dia, né? É isso. Ainda que seja fácil, é bom. Só para você olhar e para você reforçar, né? É tranquilo, né? Então, como é que. Sim, é mais uma revisão, né? O Espírito Santo, ele promove a santificação. Então, o Espírito nos une a Cristo e atua como nosso mestre, usando principalmente a palavra. Não há santificação sem palavra, não tem como. É impossível, não dá para glorificar a Deus, agradar a Deus sem conhecer o que Ele quer, como Ele quer ser agradado, como Ele quer ser glorificado. É somente pela palavra, tá? Santificação é uma obra divina, não apenas esforço humano. O Espírito de Cristo ressurreto é o agente, mas ele utiliza um instrumento claro, a verdade bíblica. Negligenciar a Bíblia é, segundo o texto, escolher a imaturidade espiritual. Então é isso. É escolher para permanecer maturo, né? Próximo. O texto afirma que a santificação afeta todo o nosso ser, porém é imperfeita nesta vida. O que essa corrupção residual gera na experiência cristã? Provavelmente vocês conhecem igrejas que, dependendo do pecado que a pessoa faz, ela perde, né? A salvação é imperdoável, né? É como se ela deixasse de ser filho, né? Deus adota e depois dispensa, né? E o que é bem doido, né? Como se ela, Deus apagasse lá do livro da vida o nome dela, enfim. E para nós é bastante claro, né? Que a santificação é imperfeita nessa vida. É uma guerra, então, irreconciliável. Então,
ainda persistem em todas as partes dele restos de corrupção, e daí nasce uma guerra contínua e irreconciliável. Então, o espírito contra a carne, uma guerra ali contínua. E eu nem falei na aula, mas prestem atenção. Isso é muito interessante pensar que é uma guerra contínua. Por quê? Às vezes nós podemos nos enganar pensando, olha, passei por uma fase muito difícil de lutar contra o pecado e finalmente consegui vencer aquele pecado. Obrigado, Deus. Aí você acha que você nunca mais vai estar sujeito àquele pecado. E isso é um auto-engano. Quando você pensa que essa corrupção residual continua, né? Sendo bem redundante, residual que continua, né? E continua o pecado te tentando, você vai ficar alerta. Aquele que está em pé, cuide para que não caia, né? Por quê? Não é porque eu venci a apatia espiritual que eu não posso voltar para ela. Não é porque eu venci uma tentação que eu não posso voltar para ela. Então, é contínuo, tá? É sempre alerta, sempre pedindo para Deus fortalecer a fé, nos ajudar nesse processo, tá? Não acomode, né? Não fique assim, né? Abaixe a guarda. Agora que eu venci, vou ficar de boa. Não, não pense isso, né? Então, tá aí, já foi falado, já. 5 de 6. De onde surge a graça da fé salvadora, que capacita os eleitos a crer, conforme o capítulo 14? De onde que vem essa graça da fé, hein? É, assim ficou bem mais fácil de responder do que esse A, B, né? Assim, todo mundo já um pouquinho. Beleza, então, só para comentar aí, uma alternativa que é essa daqui, isso aqui tem muito crente que pensa, infelizmente, né? E a fé é um salto cego no escuro. Isso aí é Kierkegaard, é um filósofo, né, que não pensa, né, não crê naquilo que nós cremos. Então, não creia nisso, não creia que a fé é algo cego, é tolo, tá? Não se engane com isso, não se intimide. A fé não é um salto no escuro, não é uma decisão irracional, não é algo tolo, não é algo vazio de significado, tá? Não, não é algo que você transcende até chegar no estado em que você tem fé, não. A fé, a graça da fé é a obra do Espírito de Cristo, né? Que faz o nosso coração. Ele trabalha no nosso coração e nós entendemos a palavra. Tem um aspecto emocional, mas tem um aspecto racional também. Deus abre o nosso entendimento para que nós vejamos agora as verdades que estavam tão óbvias. Deus que criou tudo, o Deus que enviou o Filho dele para morrer, para nos salvar, e agora nós nos apropriamos dessas verdades, né? Nós refletimos, nós conscientemente pensamos, tá? Então, se você por acaso já ouviu isso, já pensou, apaga da sua cabeça essa ideia de salto de fé, de salto no escuro, de emocionalismo excessivo, tá? A nossa fé ela é racional. Eu só posso pensar, claro, porque primeiro essa graça da fé foi me dada pelo Espírito de Cristo que trabalha no meu coração. Então, a fé não é autogerada, não é o que me dou fé, é Deus que me dá fé, que é um dom dele, Efésios 2, né? O Espírito Santo é o Espírito da fé, que cria em nós a capacidade de crer. Eu posso agora entender, meus olhos são abertos para entender as verdades, pela palavra dele. E por fim, para finalizar o dia de hoje, embora a fé salvadora crê em tudo que está revelado na Bíblia, quais são os seus principais atos ou foco central? A fé nos leva a crer na Bíblia como um todo, mas o ato principal, o foco central, qual que é? O objetivo principal da fé.
Então, olha que legal, né? Tem gente que acha que a fé é só para memorizar um monte de versículo, saber um monte de liturgia, só para ter medo de Deus, ou só para buscar bênçãos, mas o objetivo principal da fé, o objetivo da fé é aceitar e receber a Cristo e firmar-se nele. Deus te dá fé para você crer, para você se apegar a ele, continuar firme nele, né? A fé genuína abraça toda a palavra de Deus, obedecendo aos mandamentos e temendo diante das ameaças. Mas seu foco absoluto não está nas bênçãos ou em si mesmo, a fé pela fé, né? O alvo e descanso final da fé é a pessoa de Cristo, pacto da graça, tá? Então, por isso aquelas pessoas que se dizem religiosas, que falam, eu sou uma pessoa de fé. Mas que fé é essa, né? É fé na vida, fé nela mesma, fé no universo, né? Fé para quê, né? É uma fé vazia de significado, né? A nossa fé e a fé bíblica tem o propósito de te apontar Cristo, de te revelar Cristo, para que você descanse e creia em Cristo. É para isso que fé existe, tá? Descarte a ideia de fé para outras coisas aí